Falar um pouquinho de sacrifício e recompensas. Prosseguindo para o alvo, Filipenses 3,13, ele diz assim, o apóstolo Paulo, carta aos Filipenses 3:13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Então, hoje nós vamos falar um pouco do sacrifício e recompensa. Muitos querem o prêmio, mas não querem lutar por esse prêmio. Michael Phelps é o maior atleta de todos os tempos. Acho que 28 medalhas de olímpicas, não todas de ouro, mas 28 medalhas olímpicas. Só que a gente esquece o preço que ele pagou para chegar aí. Sacrifício e renúncia. Durante, até o material que eu li sobre Londres, depois disso ele quase se aposentou e voltou de novo. Durante 12 anos ele fez uma coisa na vida. Tem até uma entrevista que ele dá para uma revista de esporte que ele diz assim, que ele só fazia 3 coisas na vida. Comia, dormia e nadava. Comia, dormia e nadava. Comia, dormia, nadava. 6 horas por dia, 6 dias por semana. Uma dieta rigorosíssima. Nada entrava na boca dele sem antes passar por toda uma equipe, nutricionistas, 12.000 calorias, 5 vezes mais do que uma pessoa comum precisa consumir. 6 horas por dia dentro de uma piscina, um dos esportes que mais consome energia. 12 anos. Então a gente olha, nossa, ele é uma coisa... Treinamento, gente. Sacrifício, renúncia. Quantas renúncias? Quantas vezes ele teve que dizer não? Abriu mão, se sacrificou para chegar, para alcançar o prêmio, o alvo, a medalha. Quando a gente fala sobre isso no aspecto esporte, a gente, é verdade, funciona, é isso mesmo. Só assim que acontecem as coisas. Quando a gente fala no aspecto, às vezes até profissional, a gente sabe que é assim. Você não ralar, não se sacrificar um pouco, você não vai conseguir, né? Quando a gente conversa com um jovem, nos estudos, não adianta. Se não estudar, não passa. E não é só estudar. Eu penso que a gente tem que ter um discernimento muito bem do que significa dever e sacrifício. Tá? Passou dos deveres, virou sacrifício. Se você simplesmente fizer o dever de casa, você vai passar no vestibular? Pergunta para um jovem aí que entrou no vestibular. É o dever de casa. Fiz lá aquelas tabelinhas lá que pediram, lá uns exercícios. Você não vai passar no vestibular. Exige sacrifício. Passou de dever, é sacrifício. Tá? É claro que quando a gente pensa na fé cristã, a gente enfatiza e às vezes até super enfatiza a graça. No quesito salvação, salvação é de graça. De graça. Para mim. Mas até a salvação não foi de graça e não é de graça. Alguém pagou. Alguém fez um sacrifício. Então, tudo na vida é sacrifício, até o que é de graça. Se você vai comer fora, eu te levo churrascaria. Boi de corte, mais barato. Porque tem a tabajara, é mais caro lá em cima, né? Boi de corte. Você come, bebe à vontade e no final fala assim, meu, vai para casa. Né? É de graça para você hoje. É de graça para você. Alguém vai ter que pagar, é porque eu vou pagar. E se você fizer isso para mim, vai sair de graça para mim. Alguém paga. Sacrifício é um preço que a gente paga por alguma coisa. A salvação é impossível aos homens. Simples. Jesus disse milhares de vezes isso. Aquele jovem que chegou, bom mestre, que é necessário que eu faça para eu alcançar a salvação? Aí Jesus entrou na onda, obedece os mandamentos. Aí ele citou uns lá, mas Jesus foi na raiz do problema. O problema é que ele amava o dinheiro.
e o dinheiro é o Deus dele. Ele não era capaz de abrir mão daquilo se colocasse na balança. E aí Jesus vai mostrar para ele claramente, e a Bíblia diz que ele sai triste, cabisbaixo, porque possuía muitos bens. E alguém disse muito bem, que ele não possuía bens, ele era possuído. Ou seja, aquele momento ali, um jovem que tinha uma vida inatacável, de dedicação, consagrada a Deus, não ia conseguir alcançar a salvação. Os discípulos perguntaram: se ele não pode, então estão perdidos. Ninguém pode. E Jesus falou: é verdade, é impossível. É impossível aos homens, mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, salvação é uma obra que Deus faz através do sacrifício de Cristo. Nós só somos recebidos diante de Deus, tá? Nenhuma obra nossa, nem a nossa oração, nem a pregação, nem oferta, nada chegaria aos pés do Senhor se não fosse através do sacrifício de Cristo. Então, tudo é sacrifício. Aquilo que a gente não pode fazer, Deus já fez na cruz, pagou o preço, abriu, rasgou o véu, né? Já temos acesso, salvação é de graça. Mas uma fé genuína exige renúncia e sacrifício. O desenrolar da nossa fé vai exigir situações de renúncia e sacrifício. Ora, é a grande crise de fé e obras. Todo mundo sabe. Uma fé sem obras é morta. Nós somos salvos pela fé, na obra, na grande obra de Cristo. Agora, eu evidencio que eu sou de fato salvo, que eu recebi a graça de Deus, que o sacrifício de Cristo está valendo na minha vida de fato, se tiver obras, algum tipo de sacrifício. Então, aí que vem a grande questão. A fé sem obra é morta. Então, as boas obras, elas evidenciam que eu já sou salvo. Elas nunca iriam me salvar, a gente sabe disso. Eu sou salvo pela grande obra de Cristo na cruz. Então, nós cristãos temos que deixar muito claro isso, separando, muito bem, eu sou salvo pela graça. Para mim saiu de graça, né? Pelo grande sacrifício. O que salva? Sacrifício, obra que salva. Mas de quem? De Cristo, na cruz, por mim, por você. Muito bem. E como que isso é evidenciado? A Bíblia diz: não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas para as obras é que eu sou salvo, que foram preparadas de antemão para que andássemos nela. Então, a evidência de que eu sou cristão, salvo, filho de Deus verdadeiro, boa obra. Pelos frutos conhecereis a árvore. Um cristão que não tem boa obra, é muito provável que ele nunca foi tocado pela obra de Cristo. Que Deus não está fazendo uma obra naquela vida. E aquele que ele começou a boa obra, ele vai completar. Então, a boa obra, e às vezes até envolvendo o sacrifício da nossa vida, são, meus queridos, eu não digo condição para a salvação, mas evidência. E quando não tem isso, se preocupe. Uma vida de consagração a Deus, que não há renúncia, que não há sacrifício, que não há boas obras, que glorifique o nosso Pai que está nos céus, tem alguma coisa errada com essa fé. Não está bem compreendida essa fé. Então, vamos entender o que é sacrifício nesse contexto, né? Eu tenho uma frase sintetizada aqui para você. Sacrifício consiste em qualquer coisa que façamos além de nossos deveres, né? Do nosso dever, ou nos privamos aquém dos nossos direitos. Fora isso, é dever. Então, ó, fazer um sacrifício de trabalhar 8 horas por dia. Não. Você trabalha e você ganha. É um contrato, é um acordo, é dever. Patrão vai fazer um sacrifício de pagar no final do mês. Não, é dever. Você trabalhou, você recebe. Na nossa vida, a gente tem que separar bem o que é dever. Dever é aquilo que eu devo fazer, é simples assim. Passou disso, é sacrifício. Você está sendo pago para trabalhar 8 horas por dia. Por alguma necessidade maior, você faz algo além, leva serviço para casa, coisa que sabe que não vai ser recompensado, é um sacrifício. Você está fazendo além.
você tem direito a alguma coisa, você abre mão, você está se sacrificando, você está se privando daquilo, era direito. Então a questão de direitos e deveres, tá? Pense nisso, passou. Além dos seus deveres ou aquém dos seus direitos, é sacrifício. Muito bem, isso se aplica a qualquer esfera da nossa vida. Qualquer esfera da nossa vida. Às vezes a gente confunde essas coisas, a gente pensa que está sacrificando, mas não está sacrificando, é dever. Mas às vezes, ao cumprir o nosso dever, exige de nós algum sacrifício, alguma renúncia. Muito bem. Na nossa carreira cristã, Paulo chega a dizer, se eu fizer tudo que eu tenho para fazer, ele chega a dizer, servo inútil, eu fiz simplesmente o que era meu dever. Mas às vezes, Deus coloca diante de nós a necessidade de ir além, algo a mais. Aí é sacrifício. E faz parte. É por isso, meu querido, que existe salvação e galardão. Galardão para aqueles que vão além. Salvação, uma obra de Cristo na cruz, eu já sou salvo. Mas tudo aquilo que eu faço em nome do Senhor Jesus, para o Senhor Jesus e aceito por nosso Senhor Jesus, a Bíblia fala de galardões. Assim como existe a condenação. Simplesmente o fato de eu estar desconectado de Deus e eu partir desse mundo desconectado, eu não precisei cometer nenhum crime hediondo. Eu vou morrer e vou experimentar a condenação. Mas a Bíblia chega a falar sobre maior condenação terá. Então, mais maldade, más obras podem ser colocadas sobre uma pessoa quando ela pratica coisas ruins. A Bíblia faz separação entre condenação e maior condenação terá. Está na Bíblia isso. Então, salvação e condenação depende da obra de Cristo. O restante, meu querido, da nossa obra. Se eu sou uma pessoa sem Cristo e pratico crimes, pecados sobre pecados, a Bíblia fala, maior condenação terei. Tá? Não vou discutir aqui como que vai ser essa condenação. Você vai queimar um pouquinho mais no inferno, cada um vai ficar mais pertinho do fogo, não vou dar detalhes. A Bíblia fala que a maior condenação, Jesus fala. E a Bíblia fala sobre galardão. Que todas as nossas boas obras em Cristo, aceitas por Cristo, serão provadas no fogo, para ver se sobra alguma coisa. E o que sobrar é galardão. Por isso que Paulo fala, veja cada um, o fundamento já está lançado, veja cada um como que edifica sobre ele. Eu posso edificar pedras preciosas, metal ou palha, quando passar pelo fogo. É por isso que a Bíblia diz assim, quando jejuar, mostra para todo mundo que você está jejuando. Posta no Facebook, gente, estou em jejum 12 horas. Você está jejuando para quem? Para Deus, para os homens. A Bíblia chega lá, lava o teu rosto, para que ninguém perceba que você está jejuando. Quando orar, não fazer como os hipócritas que oram em pé nas praças, para todos verem. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E orarás em secreto, o teu pai que vem em secreto te recompensará. Está falando de sacrifício e recompensa. Pense nessas coisas. É possível que a gente faça muitos sacrifícios e receba de recompensa o que é a glória dos homens. Então, quanto menos os homens vê as suas boas obras, algumas não tem jeito, claro, mas é um princípio, mais Deus está contando lá, realmente. E quanto mais a gente faz para aparecer, e a gente faz, às vezes, a gente é humano, né? Menos vai valer diante de Deus. Quando passar no fogo, queima igual palha. Por isso que Jesus, quando vai falar sobre isso, lá em Mateus, sobre a oração, já receberam a sua recompensa. O quê? Aplauso dos homens. Nossa, que homem consagrado, gente! Dedicado à oração! Já recebeu recompensa. Você já pensou a gente sacrificar, chega no fim palha? Mas por quê? Eu já recebi recompensa, fui elogiado pelos homens, fui ovacionado pelos homens, recebeu palmas, elogios. Observe isso aí. Esse princípio é muito interessante. E, de fato, meu querido, você tem que lembrar o seguinte: o cristão prestar culto a Deus, pensa, é meu dever prestar culto ao meu Deus. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. É dever. Me consagrar, entregar meus dízimos e ofertas, o que é isso? É dever. É possível que Deus coloque
uma circunstância, uma oportunidade de você ir além. Por exemplo, é dever de alguém aqui dar o terreno que está no seu nome para o nome da igreja? Não. Mas tem gente que faz isso por uma circunstância. Quando você vê lá o abrigo Helena Dornfeld, alguém sabe por que tem aquele nome, abrigo Dona Helena Dornfeld? Alguém sabe por que tem esse nome? Porque é uma família, família Schmidt, se eu não estou errado, o nome dessa família, doou esse terreno e pediu que prestasse homenagem a um ente querido deles. Então doou o terreno. Isso foi uma coisa além. Passou, é sacrifício. Eu dar o dízimo é sacrifício? É dever. Dever. Vim no culto, é sacrifício. É evidente que o que a Bíblia fala sobre isso, quando eu vou adorar a Deus, é de todo o meu coração, de toda a minha alma, eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho, e se torna um sacrifício de louvor e adoração. Porque simplesmente vir para bater o cartão é dever. Deus não quer isso. Deus não quer adoradores que simplesmente cumpram o dever. Deus quer mais. A Bíblia não quer parte do meu coração. Deus não quer só 1 hora por semana, 2 horas no culto. A Bíblia, filho meu, dá-me todo o teu coração. É quando nós entregamos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas durante a nossa carreira, circunstâncias podem nos levar e exigir de nós sacrifício. Alguns sacrificaram a própria vida. Eu espero não ter que passar por isso. Muitos honraram, né, e selaram a sua fé com o próprio sangue, os mártires da fé, em circunstâncias de grande perseguição, em que para permanecerem na carreira cristã, para não abandonarem a Deus, eles não só sacrificaram algum recurso financeiro, algumas horas da semana, sacrificaram tudo. Perderam todos os seus bens, perderam todos os seus entes queridos, perderam a própria vida, derramando seu sangue. Galeria da fé, homens e mulheres que a Bíblia diz que o mundo não era digno. Estevão, o primeiro mártir, foi recebido, o Senhor estava em pé. Quando ele estava para entregar sua vida, ele viu os céus abertos, o Senhor em pé. Sacrificaram. Para ganhar salvação, pastor? Pelo amor de Deus, gente. A gente conhece um pouquinho a Bíblia, óbvio que eu estou falando disso. O sacrifício de Cristo já me abriu a porta. Agora os demais sacrifícios que Deus pode colocar na minha vida, renúncias que Deus pode colocar, muito pequenas. Para o mundo ocidental, liberdade de culto, gente. O grande sacrifício de num frio, eu saí de casa, domingo à noite eu vi aquele pastor pregar. Jesus, quanto galardão vai ganhar, né? Quanto pior o pastor, maior galardão, sabia disso, né? Então, pensa nesse princípio e vamos pensar no que Paulo está falando aqui. Paulo tinha um alvo, ele queria chegar em algum lugar. Tudo na vida exige algum sacrifício. Meu querido, você sabe que é assim que funciona a coisa. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Se você quer comprar algo, o que você faz? Você deixa de comprar isso, deixa de comprar aquilo, renuncia, abre mão por um objetivo. Tudo na vida é assim. A fé cristã não envolve sacrifício, então. Como não envolveria sacrifício? Vamos entender o que Paulo está falando aqui, é muito interessante. Paulo está falando com aqueles queridos irmãos, aqui em Filipenses, capítulo 3, dentro de um contexto interessante. Precisamos lembrar a carta, né, escrita a uma cidade de Filipos, a cidade e a igreja de Filipos, rapidamente aqui, para a gente situar onde nós estamos, o que estava acontecendo. Você lembra daquela passagem que a Bíblia diz que Paulo ele queria ir para determinado lugar, aí ele teve uma visão, fala, passa a Macedônia e ajuda-nos. Naquele momento lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a Bíblia vai falar que Paulo entra na Macedônia. E aquela região, a primeira cidade que ele chega é a cidade de Filipos. Tem esse nome por causa de Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Foi nessa cidade que Alexandre o Grande iniciou sua famosa carreira de conquista mundial.
E naquela cidade, então, Paulo entra pregando o evangelho. Ela se tornou uma cidade importante. A Bíblia diz que era a primeira do distrito e colônia. Era a primeira cidade, era a cidade da Macedônia, a primeira do distrito e colônia. Quando uma cidade se tornava uma colônia, todos os moradores cidadãos recebiam cidadania romana. Desfrutavam de todos os direitos, green card romano. E era uma cidade cheia de privilégios. Paulo chega nessa segunda viagem, quando ele ouve aquele chamado, e é ali que o evangelho entra. Na verdade, é a primeira cidade da Europa em que o evangelho é pregado e o cristianismo se espalha. Ali começa na cidade de Filipos. É fundada uma igreja, e Paulo depois, então, muito tempo depois, escreve uma carta para aquela igreja, uma cidade pulsante, um povo próspero, mas tinha um probleminha. Era um pessoal que não estava acostumado com sacrifício. Era um pessoal que ninguém abria mão dos seus direitos. Era uma igreja que vivia dividida, em brigas, e faltava humildade. Faltava abrir mão dos próprios direitos. E um pouquinho além. É interessante isso. Por isso que Paulo escreve essa carta e vai fazer ênfases interessantes. E até um destaque que ele dá, por exemplo, quando ele vai falar do Epafrodito. Ele escreve em Filipenses 2, fala sobre esse jovem que se sacrificou pelo evangelho, chegou às portas da morte. Quem sabe para inspirar aquela igreja, que ninguém queria abrir mão de nada. Ninguém estava pronto para sacrificar e renunciar a nada pelo evangelho. Paulo chega a dizer assim, estou enviando para vocês Epafrodito, para a igreja, ele falou. É meu irmão, cooperador, companheiro de luta. Eu estive angustiado por saber que ele ficou muito doente, de fato esteve doente e quase à morte. Mas Deus se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E eu estou enviando ele com uma urgência para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo. Tende em honra a homens assim, tais como ele fala. Porque pela obra de Cristo, chegou até as portas da morte e arriscou a própria vida. Então Paulo está recém-Epafrodito. Vocês vão entender o que é necessário às vezes pelo evangelho. Para que o evangelho vá adiante, para que a obra de Cristo se cumpra. Às vezes, Deus coloca diante de nós um preço a ser pago, uma renúncia. Aquela igreja não sabia o que era isso. É por isso que naquela igreja havia muitas divisões. É por isso que naquela igreja Paulo vai dizer assim, olha, aqui depois que ele tem a visão, passa a Macedônia, né? Ele entra naquela região, que é a primeira cidade da Europa, permanece uns dias, funda a igreja e depois escreve essa carta. Ela passava por muitos problemas pessoais, partidarismo, divisões, e a solução era humildade. As pessoas abriam mão dos seus direitos, ir um pouquinho além, andar a segunda milha. Estava faltando isso na igreja. Por isso que Paulo diz assim, olha, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Lá no capítulo 1, verso 27, chega a dizer, vivei acima de tudo, modo digno do evangelho, para que vocês estejam firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Havia partidarismo, vanglória. É aquilo que a gente está falando aqui. Um queria parecer mais que o outro, ninguém queria abrir mão, divisões, então, ou seja, ninguém abria mão do seu direito. E para você ter um convívio, né, de grupo, comunidade, se isso não existir, é impossível. Se toda hora eu exigir os meus direitos nos meus relacionamentos, nada vai sobreviver. Meu relacionamento familiar, conjugal, nada. Exige sacrifício constante. Constante. E era o problema daquela igreja. Por isso que ele chega a falar no capítulo 2, de uma forma muito enfática, o próprio sacrifício e o sofrimento de Cristo devia ser realmente um exemplo para aqueles irmãos. Lembrando que
O primeiro propósito do sacrifício de Cristo não foi para ser um mártir, um exemplo. Não é isso, óbvio que não. Jesus não é mártir da paz. Ele sacrificou para pagar um preço, né, da minha salvação. Mas, sem dúvida, a Bíblia constantemente me exorta a olhar e seguir as pegadas do Senhor. Por isso que ele diz assim, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumiu a forma de servo, se tornou semelhante a homens, e como figura humana se humilhou mais ainda, e foi obediente até a morte, de morte de cruz, pelo que Deus exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome. Então, naquele contexto daquela comunidade, não havia espaço para sacrifício, para abrir mão de direitos. As pessoas queriam prêmio, queriam recompensa sem o sacrifício. Aí ele fala assim, olha, tenha em vocês, o que está faltando nessa igreja é o sentimento que houve em Cristo, que abriu mão de direitos, sacrifício. Além, ele fez, e a quem ele abriu mão. Sacrifício é isso. Enquanto não houver isso na minha vida cristã, eu estou muito raso. Não me desenvolvi. Ainda estou na imaturidade da minha fé. Não abro mão de nada. Não levo, sabe aquela história? Não levo desaforo para casa. Isso é normal quando a gente tem 5 anos na escolinha, né, gente? Quando a gente é criança, duro é ficar velho e continuar com cabeça de criança. E o que Paulo escreve para aquela igreja, está na hora de crescer, gente. Tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sem dúvida cumpriu as duas coisas, o além e o aquém, que nós vimos aqui. Depois Deus exaltou recompensa e sacrifício. O primeiro sacrifício às vezes é deixar. Paulo usa aqui a figura clara do atleta. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É o ato de deixar. Às vezes a gente deixa algumas coisas para trás. Às vezes a gente tem que abrir mão, de fato, de algumas coisas. Deixar para trás. É a ideia de perder algumas coisas, de esquecer daquilo um pouco. E o atleta, ele não consegue avançar. Primeiro ele tem que deixar, depois vem o avançar. Sem antes deixar. Esquecer das coisas que para trás ficam. Não é fácil. Quando a gente é chamado na carreira cristã, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, renunciar a algumas coisas. E eu tenho feito muito discipulado nesses 12 anos. Entende? Discipulado aqui nessa igreja, discipulado. E várias vezes eu vi situações assim. É bonita a mensagem, é de Deus, é isso mesmo que eu quero para a minha vida, mas quando chega no negócio, tem que deixar para trás algumas coisas. Ah, não. Aí não. Então não vai, filho. Deixando para trás. A Bíblia chega a dizer que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deixar, às vezes, algumas coisas dessa vida, desse mundo, é renúncia. E não olhar para trás. Eu já sei na hora, eu falo, não vai. Esquece. Deus vai fazer a obra, vai mostrar, mas às vezes Deus vai dizer para a gente, filho, deixa. Todo mundo conhece a história da mulher de Ló lá em Gênesis 19. A Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás. E se converteu numa estátua de sal. Uma figura emblemática, como muito comum acontecia no Antigo Testamento, né? Um exemplo literal de quem olha para trás e vira uma estátua de sal. Cristão na sua carreira cristã, que não esquece de algumas coisas, que não abre mão, que não está preparado para algum tipo de renúncia. Se necessário fosse Deus colocar diante dele, estou falando dos deveres básicos, nem isso, pelo amor de Deus, né? Mas às vezes Deus coloca. Não que para você alcançar a salvação vai ser necessário sacrificar, nem essa a ideia. Mas a nossa fé está sendo provada. A obra de Deus está sendo feita. Deus tem alguma coisa para a gente. E às vezes Ele coloca isso diante de nós. Abrir mão, deixar
para trás. A segunda coisa que a Bíblia fala é avançar. Depois que eu deixo para trás, eu vou além. Eu vou além agora. O além, meu querido, é muito importante também. Avançar para as coisas que diante de mim estão. Primeiro eu me esqueço de algumas, depois eu avanço. Lembra de Hebreus 12? Eu li aqui no primeiro domingo que a gente falou sobre isso. A gente tem que tirar, desembaraçar do peso do pecado e correr com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador. É ir além. Às vezes Deus coloca circunstâncias na nossa vida que exigem um pouquinho mais. Além e aquém. Lembra? Às vezes a minha dificuldade está no aquém. Tem pessoas que sacrificam além, mas não abrem mão de direito. É um equilíbrio. Deus pode colocar diante de nós. Às vezes é necessário. Graças a Deus, num país livre, gente. Muito dificilmente alguém vai colocar uma espada na sua cabeça e falar assim, ó, ao abandono ou morre. Acontecia, viu, gente? Acontece. Liga a televisão. Estado Islâmico. Invade uma vila de cristãos. Eles vão identificando a casa onde tem cristão. Aí eles picham bem na porta a letra U, com um pontinho assim no meio. Tchum. Sabe o que é a letra U com um pontinho no meio, no árabe? É a letra N. Nazarenos. Aqui tem um nazareno. Se acordar de manhã e ver pichada a letra U, que aqui não tem Estado Islâmico, meu irmão, pega as malas e foge. Some, porque eles vão invadir sua casa. Ou você vai se converter ao islamismo, ou você vai morrer. Ou você vai fugir. Por isso tem muita gente fugindo. Graças a Deus já não vive nisso. Mas é possível que Deus coloque diante de você uma situação, lá no seu trabalho, e você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu já vi gente pedir as contas do trabalho e falou, não vou fazer isso. Eu não vou entrar nesse esquema de corrupção aqui. Abriu mão, renunciou. Às vezes diante de nós é colocado a necessidade de ir além. Deus pode colocar diante de nós. Meu querido, para levar adiante a obra de Deus, o cristianismo, muitas vezes Deus vai colocar, às vezes não a ponto de você dar a própria vida, mas ir um pouquinho além. Se cada um de nós meramente cumprisse os nossos deveres na fé, essa igreja estaria bombando. Se a gente fosse um pouquinho além, eu não sei onde ela estaria. Um pouquinho além. A nossa geração é muito parecida com a geração de Filipos. Era um povo que não estava preparado para sacrifício. Não sabia que era isso. Era uma coisa muito distante deles. Paulo escreve e trabalha. Meu querido, é uma carreira. Temos que deixar para trás algumas coisas. Temos que olhar para frente, avançar. E por fim, a palavra prosseguir. Essa palavra é importante. Prosseguir. Porque quando ele diz, deixei para trás, olho, avanço para frente, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É importante eu entender o significado de prosseguir. Se você olhar dentro do contexto de Filipenses, Paulo havia acabado de falar dos falsos profetas. Pessoas que acreditavam já terem alcançado o topo da carreira cristã. E Paulo escreve, acautelai-vos. Ele diz, dos maus obreiros, da falsa circuncisão, de pessoas que se acham. Aí ele, por isso que diz, olha, eu ainda não recebi, ou não obtive a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Como que eu faço para prosseguir na minha carreira? Ele diz, deixando para trás, avançando e prosseguindo. Isso é perseverança. Isso é continuidade. A ideia clara aqui, meu querido, é você olhar para o alvo, é o objetivo. O prêmio é justamente a recompensa. Aonde você quer chegar na sua carreira cristã, na sua vida espiritual? O alvo absorve a nossa atenção durante a corrida. O prêmio fixa a nossa atenção na glória futura.
Do atleta, é uma coroa, uma medalha. Quanta emoção, não é? Jogadores lá do vôlei. Alguns se despedindo da carreira, fechando com chave de ouro, coisa bonita. Eles dão a vida para aquilo, gente. Dão a vida. Sacrificam 12 anos de balada, de festa, até de alimentos, exercício, para ter uma medalha de ouro, gente. Sabe quanto que vale uma medalha de ouro? Eu estava vendo, R$1.200. A vida inteira deles, uma medalha de R$1.200. Claro que o que está por trás desse valor não monetário, eu entendo. Mas, meus irmãos, nós estamos falando de vida eterna, de glória futura. Eles se sacrificavam pelo ouro que perece. Paulo aqui está usando claramente a figura do atleta olímpico, tá? De uma corrida, que ele tinha um alvo, um objetivo, ele tinha as marcações que ele ia deixando para trás, olhando para as da frente, avançando, e era a única forma de ele correr até o final, prosseguindo para o alvo da soberana, esse Senhor, vocação, porque Ele me chamou, porque Deus tem para mim. Pode ser diferente do que Deus tenha para você. Deus chamou cada um de nós para alguma coisa. É necessário renúncia, é necessário a quem e além, abrir mão de algumas coisas, e às vezes avançar em algum aspecto, para que a gente consiga chegar lá. Para refletir e praticar, meu querido, guarda no seu coração isso. Como está a sua carreira cristã? Você simplesmente cumpre seus deveres? Nem mesmo seus deveres? Ou além dos seus deveres? Ou aquém dos seus direitos? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Não é para mim, é para Deus. O que Deus tem na sua soberana vocação para cada um de nós é diferente do que Ele tem para mim, do que Ele tem para você. Deus pode colocar um grande sacrifício diante de alguns de nós aqui. É possível que alguns tenham que renunciar a algumas coisas, outros tenham que ir além. Isso é muito íntimo e pessoal, ninguém vai cobrar de você. Como pastor, eu vou falar meramente dos deveres de um cristão. O que Deus pode colocar para você pode ser muito mais. É uma questão íntima e pessoal entre você e Deus. Vamos orar. Ó Pai, o Senhor conhece a nossa vida, nossos